Cartago delenga este. Urben latiricium evenit marmoriam reliquit. Vini, vidi, vec. Fabum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 122º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E pro nosso mural de recados... Mural de recados, Roma nua e crua. Muito bem, pessoal, quero aqui começar me desculpando, realmente estou passando aí por uma mudança de casas e até minha casa ficar pronta vai demorar um tempo, então é uma confusão danada aqui e isto tem atrapalhado a produção dos episódios. Espero no mês de junho normalizar a produção, mas quero aqui me desculpar e pedir o entendimento de todos os ouvintes. Vou aproveitar e fazer aquela mendigação básica. Se você quiser contribuir aqui com este humilde podcaster que tá cheio de custos novos devido à mudança, basta fazer um pix para brunoesquivelprandi@gmail.com. Ou se quiser apadrinhar esse podcast, tem a descrição e o link ali na descrição. É o www.padrim.com/Roma Nua e Crua. Dito isso, vamos dar aquele salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Pessoal, no último episódio a gente viu a treta entre Otávio Otaviano e Marco Antônio escalar. Primeiro ali a treta política, a treta retórica vai escalando, principalmente quando expira ali o título do triunvirato para os dois. No ano que se expira esse triunvirato, o Otávio Otaviano se elege cônsul, começa com discursos inflamados contra Marco Antônio e contra Cleópatra. Esses discursos são respondidos à altura com comparsas ali, com parceiros do Marco Antônio, com seus aliados ali no Senado, lendo as respostas inflamadas também de Marco Antônio, com graves acusações a Otávio Otaviano, e essa treta vai escalonando cada vez mais. Bom, acaba este ano e Marco Antônio consegue eleger no ano seguinte, 31 a.C., 2 cônsules aliados seus, e eles então passam leis e tentam censurar e proibir o nosso Otavinho Vida Louca de fazer discursos ali contra Marco Antônio no Senado. E Otávio então mete o louco, convoca uma reunião do Senado, chega lá armado, chega lá com capangas, e essa quebra de protocolo faz 1/3 ali do Senado e os dois cônsules do ano partirem para Alexandria, quebrando ali de vez a paz civil entre os dois. Bom, a guerra ainda não foi declarada, mas um desertor ali de Marco Antônio chega com notícias quentinhas sobre as doações de Alexandria, sobre o testamento de Marco Antônio que estava guardado no templo das Virgens Vestais em Roma. O Otávio então invade o templo, pega esses documentos, lê em praça pública e vê o nível de abandono de Roma que Marco Antônio deixa. Ele pede para ser enterrado em Alexandria e outras cositas más, como trata seus filhos como Cleópatra como legítimo, doa metade do mundo romano
pano pra eles. Então assim, pega muito mal, e isso convence o que sobrou do Senado a então declarar guerra contra a Cleópatra. Mas Marco Antônio, lógico, comprou do lado dela, e essa guerra contra a Cleópatra era só uma desculpa para poder tretar com o Marco Antônio sem declarar uma guerra civil, e foi ali que paramos. Bora pro episódio de hoje. Roma, nua e crua. Muito bem, pessoal, quero começar aqui fazendo uma retrospectiva junto aqui com o Marco Antônio para entender um pouco a perspectiva ali do lado dele. Mas desde que Júlio César foi assassinado, o Marco Antônio esperava que ele seria o sucessor. Afinal, ele era ali o principal general, o principal lugar-tenente do Júlio César, né? Lutaram muitas batalhas juntos. Os soldados do Júlio César tinham respeito e admiração pelo Marco Antônio, então ele tinha certeza que seria o sucessor direto, não apenas política e militarmente, mas que ele também estaria ali na herança do JC, e que ele seria também legalmente o herdeiro do legado de Júlio César. Ai, que burro, dá zero pra ele. Porém, ao ler o testamento de Júlio César em praça pública, para choque de todos, principalmente do Marco Antônio, tinha sido Otávio Otaviano, até então um sobrinho neto de Júlio César, provinciano, desconhecido da cena política, bem moleque, então na época ali da morte de Júlio César, ainda com apenas 19 aninhos, e ele adota o Otávio Otaviano, né, o tornando seu herdeiro legítimo, e também deixa ali grande parte da sua herança, a maior parte da sua herança para Otávio Otaviano, deixando assim seu nome, seu legado e seu dinheiro para seu sobrinho neto, e deixando o Marco Antônio ali a ver navios. Isso, lógico, não era bem o que o Marco Antônio esperava, mas ele ainda tinha a admiração das tropas e, por assim dizer, o controle delas, uma vez que Otávio Otaviano, além de piazinho, não tinha experiência política, nem, como já vimos aqui, nenhum talento militar nato. Então, desde o começo, né, o Otávio Otaviano aceita os títulos, aceita a herança, parte para Roma, compra essa briga aí com Marco Antônio e também, primeiramente, com os libertadores, as pessoas que assassinaram Júlio César. Ele chega em Roma, o Tonhão segura ali a herança dele, tenta passar a perna de todos os jeitos possíveis e meio que já se colocam como rivais desde o começo. Porém, naquele momento ainda era um momento ali em Roma, onde os inimigos de Júlio César estavam conspirando para tomar o poder, fazendo arranjos e costuras políticas para tal. Conspiração, conspiração. E Marco Antônio e Otávio Otaviano sendo jogados um contra o outro pela esperteza de Túlio Cícero e por outros atores ali no Senado. Eles então, vendo isso, se juntam, derrotam os libertadores, derrotam depois Sexto Pompeu, e após derrotar os libertadores, eles dividem o mundo romano ali entre o triunvirato, depois o Lepto vai ter a ser expulso, mas basicamente o Otávio Otaviano ficando com o Ocidente e o Marco Antônio com o Oriente da Grécia para a Ásia. E Marco Antônio tinha planos gigantes, vamos lembrar, né, que com a morte de Júlio César, antes da morte ele estava planejando a invasão de Parta para vingar a primeira tentativa romana ali de invadir o Império Parta com Marco Licínio Crasso, que comete o erro crasso e é derrotado de maneira humilhante, e Júlio César pretendia vingá-lo porque os partas tomaram as águias romanas ali, os estandartes, e isso era inaceitável. Bom, vencido os libertadores e com a divisão ali do mundo romano entre Marco Antônio e Otávio Otaviano, os planos de Marco Antônio era sim conquistar o Império Parta e daí sei lá o que, talvez voltar-se de novo contra Otávio Otaviano ou viver uma vida de luxo e esplendor no Império gigantesco, onde ele desvencilharia a parte oriental de Roma e transformaria numa dinastia pessoal. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Essa é a minha leitura, não necessariamente os fatos são assim, mas é como eu vejo, então eu vou deixar aqui também bem explicado que há outras versões, ninguém sabe ao certo como seria o mundo se algum evento tornasse diferente. Porém não tornou, e conforme Marco Antônio falha na sua tentativa ali de tomar Parta, também sofre uma derrota humilhante. Ele também é traído por Otávio Otaviano, porque na guerra contra o Sexto Pompeu, se vocês lembrarem aqui que foi Otávio Otaviano que tocou, ele faz uma troca de ativos militares com o Marco Antônio.
Antônio, né? O Marco Antônio manda ali 200 barcos de guerra pro Otávio Otaviano, que em troca promete mandar para Marco Antônio e para a sua invasão de Parta 8 legiões romanas. O Marco Antônio manda os barcos, mas o Otávio Otaviano nunca manda essas legiões. Não dá para dizer que essa passada de perna do Otávio Otaviano de não mandar as legiões comprometeu a campanha, visto que Marco Antônio invade Parta com mais de 100 mil soldados, com mais de 20 legiões, então não foi exatamente este o problema. A gente já passou por outros episódios explicando essa tentativa frustrada da invasão de Parta por Tonhão. Bom, depois dessa tentativa frustrada e de não receber as tropas que o Otávio Otaviano tinha planejado lhe mandar, o Marco Antônio começa a fazer movimentos claros contra a posição de Otávio Otaviano, uma delas, né, as próprias doações de Alexandria, que a gente já abordou aqui, mas também ele começa a construir uma marinha, e uma marinha gigantesca, e, né, isso gera dúvida, porque, segundo o Marco Antônio, ele estava ali em Alexandria planejando novamente a invasão do Império Parta, e para que você precisa de uma marinha para invadir o platô iraniano ou os desertos da Mesopotâmia, ainda é um mistério para geral. Porém, o que dava a impressão é que ele tinha outros planos para esses barquinhos, quiçá a guerra civil que está prestes a começar. Então esses movimentos estavam acontecendo, como vimos no último episódio ali com Otávio Otaviano, ele também vinha se movendo politicamente para isolar e deslegitimizar o Marco Antônio, seja com seus discursos dizendo que foi hipnotizado pela Cleópatra, que ele deixou de ser romano, ou seja pela expiração ali do título de triunviro, que já tinha sido renovado 2 vezes, né? Esse título valia por 5 anos, estava para ser a 3ª renovação, e o Otávio Otaviano não quis, disse que não queria mais esse poder, baita migué, mas a ideia dele era deixar o Marco Antônio sem nenhuma posição legal de autoridade dentro do Estado romano e isolado em Alexandria, onde os discursos do Otávio Otaviano inflamavam a população contra ele. Então a gente pode dizer que essa guerra já estava programada, só não tinha data ainda. E essa data vai se tornando mais clara uma vez que Marco Antônio vê chegar ali em Alexandria 1/3 do Senado romano e os cônsules, ele sabe que realmente agora azedou o angu e vai começar a guerra militar de fato. Fudeu de vez! O problema é que essa guerra, além de militar, também era uma guerra política, né? Uma guerra pelos corações e pelas mentes dos romanos, não só uma guerra de força bruta. E ambos os lados queriam parecer o lado sensato, o lado que não queria a guerra, né? Não queria parecer o lado agressor. Bom, vale ressaltar aqui, né? Quem ficou ali no Senado romano, junto com Otávio Otaviano, declarou guerra ao Egito, e o Marco Antônio, então, toma o lado ali do Egito e se alia. Ele disse que não tem legitimidade, lembrando que 1/3 do Senado moveu para lá, os cônsules que tinham poder executivo estavam ali com o Marco Antônio também, então a gente pode dizer que essa legitimidade ali de declarar guerra estava, no mínimo, comprometida pelo lado do Otávio Otaviano. Mas, como eu disse, apesar de guerra declarada, tá difícil ali fazer os primeiros movimentos, né? Ninguém sabe quem vai atacar primeiro, mas o Marco Antônio não podia ficar parado. Com agora mais essa base política de senadores e personas ali importantíssimas da vida romana, muitas também com experiência militar, ele reúne ali seus lugares tenentes, seus generais, suas tropas e vai partir para Actium na Grécia. Só que antes de partir, ele dá uma bela de uma cagada e de certa forma legitima todo o discurso contra ele que Otávio Otaviano vinha fazendo em Roma. Ele dizia que a Cleópatra o hipnotizou, ele dizia várias coisas sobre o Marco Antônio, que tinha abandonado a identidade romana, e ele dá uma provada nisso pra galera que chegou lá, porque ele não diz para os seus soldados e para as pessoas ali de Roma que chegaram para apenas o obedecerem. Ele eleva a Cleópatra como a sua co-general, então eles juntos vão tocar essa guerra e vão decidir o futuro da civilização ocidental. Mas não preciso dizer, né, que Roma era uma sociedade muito xenófoba, não gostava nem um pouco de estrangeiros, se sentiam sempre superiores frente a eles, e também era uma sociedade muito misógina, onde mulheres tinham pouquíssimo prestígio e poder. Ok?
salvo raras exceções. E aí essa galera que chegou ali de, né, altos nomes da elite romana, se vendo, tendo que tomar ordens da Cleópatra, uma mulher, uma estrangeira, e lembrando ali o discurso do Otávio Otaviano, isso pega muito mal e a gente já pode dizer aqui que foi um primeiro erro estratégico do Marco Antônio. Difícil entender suas razões, né, o porquê ele faz isso com Cleópatra, mas ao que tudo indica, a gente tem aqui o primeiro caso dele realmente, aparentemente, estar apaixonado pela Cleópatra. O segundo ponto é quem estava bancando essa patifaria toda, né? Lembrando que uma guerra custa muito caro, já financiou a guerra dele contra a Parta, tá financiando a guerra civil, era o tesouro egípcio, era a Cleópatra. Então, quem paga a conta pode e tem opinião. E eu acho que de última também a gente pode levar em consideração que, sim, a Cleópatra era uma governante ali de uma dinastia que já estava há centenas de anos comandando o Egito e ela era acostumada a estar no centro das discussões militares, políticas, religiosas, então a gente pode dizer que ela tinha um certo know-how ali. Porém, como eu disse, isso com os romanos não cola e a partir dessa elevação da Cleópatra, sua co-general, o seu exército ali, o exército de Marco Antônio vai começar a ter um fluxo de deserção que começa pequeno, mas vai aumentando cada dia mais, e essa é uma das principais razões. Então vamos lá, primeiros movimentos militares ali do Tonhão. Bom, na virada ali de 32 para 31 a.C., ele vai movendo ali as suas tropas para o Golfo de Arta, ou também conhecido como Golfo Ambraciano. Esse golfo ali fica no Mar Jônico, ali ao sul da Itália, da Grécia, o sul do Mediterrâneo, e consenso militar geral, né, dizia que o melhor ponto ali para você cortar os suprimentos da Itália ou para se posicionar militarmente seria na costa do Mar Adriático. Difícil entender a razão dele ir para esse Golfo de Ácio, uma vez que não parecia uma posição muito estratégica, e esse golfo também tinha o que era conhecido ali como a Porta de Ácio, e é ali esse golfo é posso dizer assim, um recorte ali dentro de uma posição continental, e é fácil você isolar e fechar aquela saída. Era, como posso dizer assim, uma baía e podia ser mais facilmente travada ali. Então, até o Marco Antônio, para evitar ficar num ponto ali que podia ser facilmente encurralado, ele tem que espalhar suas tropas ali por todo esse Golfo de Arta, tomando várias posições a fim de não ficar encurralado. Porém, ele dentro desse golfo fica numa posição vulnerável para ser cortado ali pela marinha do Otávio Otaviano. Além de não querer parecer o agressor, né, que parece ser uma das razões para ele ter se instalado ali no Mar Jônico ao invés do Mar Adriático, outro ponto, parece que ele queria também manter as suas rotas de suprimentos que vinham do Egito de forma mais concentrada, de forma mais protegida. Se ele fosse lá para o Mar Adriático, ele ia depender muito mais de navios e ia depender de uma logística muito mais complexa. Mas, de qualquer forma, ele deixa aí pro Otávio Otaviano e pro nosso Marcos Agripa ali, o braço direito do Otávio Otaviano para as questões militares, a passagem ali, né, da Itália, do porto de Brundisium para a Grécia, que seria o porto de Dirráquio, que seria a menor distância entre esses dois países, e também é uma rota que protegida ali, fica fácil de ser suprido, o seu exército tem linhas logísticas bem estabelecidas. Então ele deixa esse caminho aberto, não sabemos bem as razões, aparentemente questões, né, de não parecer o agressor, questões de linhas de suprimento e talvez também ter uma rota de fuga ali para Alexandria de certa forma mais fácil caso as coisas deem errado. Bom, Otávio Otaviano sabia que essa guerra seria dificílima e que Marco Antônio, nosso Tonhão, era um general muito melhor que ele e também possuía mais recursos e mais homens, né? Ali os recursos financeiros de Alexandria realmente eram vultuosos e toda ali o leste, a república, né? Mas das províncias romanas do leste, elas eram mais populosas, então era mais fácil de tirar recursos humanos e elas eram também mais ricas, mais fácil de tirar recursos financeiros e suprimentos, provisões ali para a guerra. A única vantagem que o Otávio Otaviano tinha de fato era a sua marinha, era a sua frota naval, que era mais numerosa que a de Marco Antônio, mas Marco Antônio tinha mais barcos maiores e potentes. O meu é maior que o seu.
mas no geral a gente pode dizer que a marinha de Otávio Otaviano era melhor. Bom, com a sua frota maior e com a ajuda do Marcos Agripa, o nosso Otávio Otaviano estava disposto a arriscar e ir para cima, fazendo os primeiros movimentos, aproveitando essa brecha de deixar a passagem de Brundizio para Dirac aberta. Então, o nosso Otavinho Vida Louca vai tomar a iniciativa e vai pro pau. Mas qual era a sua estratégia? Bom, pessoal, isso fica pro próximo episódio, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!